Bom, eu estou aqui com o José Asclepíades, Asclepíades, arquiteto de Manaus. Manaus. Fala uma coisa para mim. Você tá lá no meio da floresta. Não digo no meio, porque você está em Manaus, mas você está ali perto da floresta amazônica, né? Como é que hoje, lá naquela região, se vê essa parte do ESG, da parte ambiental, dentro da arquitetura, do modo geral? Como é que o pessoal tem visto isso lá? Bem, no meu caso, eu vou falar por mim. Desde 2014, eu descobri, através da Arena da Amazônia, na época da Copa do Mundo, as grandes obras foram certificadas. Foi uma obrigação, né? Sim. E do Banco Mundial até. Então, de forma que nós tivemos contato com algumas empresas que, na época, faziam certificação LEED, né? E a gente orçou para alguns clientes. Infelizmente, os valores eram exorbitantes e alguns clientes declinaram. Mas eu acredito que hoje, como nós temos uma gama maior de certificações, né, talvez essa consciência, né, melhore. Entendi. A minha ideia é essa, plantar uma árvore, que eu já tentei plantar em algumas vezes, e chegar junto de algumas coisas, de alguns clientes que queiram grandes projetos. Eu acredito que grandes projetos, se for elencado dos grandes projetos que são financiados via BNDES, via BASA, que é o Banco da Amazônia, né? No caso aqui foi citado que o Itaú dá desconto para quem usa certificação LEED. Achei interessante, né? Então eu acredito que aí o prefeito dá um desconto de IPTU para grandes áreas, né? Grandes condomínios. Talvez essa coisa vingue. Eu acho que trabalhar de uma forma de compensação, acho que é uma das formas mais... porque realmente, o custo para você implantar não é barato, né? Eu conversei há pouco com uma das arquitetas aqui que cuida da parte das normas da BNT. E agora está criando uma certa normatização para esse tipo de coisa. E eu acho que isso também vai contribuir de médio a longo prazo para que as pessoas tomem consciência e passem a usar isso, porque a partir do momento que você coloca uma norma, a norma tende a ser seguida pelas grandes empresas e isso depois vai refletindo acho que nas construtoras menores, enfim. Mas eu acho que uma outra coisa que eu percebo muito nisso é que no momento que os imóveis que forem construídos em cima disso começarem a ter um valor agregado maior lá na venda, se o cara perceber que ele está fazendo um investimento aqui, que é um investimento um pouquinho maior, né? Mas que lá na frente o imóvel dele vai ter uma valorização maior também, eu acredito que isso vai acabar acontecendo, porque as pessoas vão começar a procurar isso a partir do momento, né, que hoje as empresas estão preocupadas com isso. Consequentemente, essas empresas, os empresários que são proprietários dessas empresas, geralmente vão começar a pensar nisso na construção civil e acaba virando base para que isso de alguma forma se dilua, né, em todos os espaços. Outra coisa interessante, né? O sistema construtivo, eu não conheço, eu preciso inclusive conhecer Manaus, mas o sistema construtivo na Amazônia, ele é parecido com o nosso aqui? Como é que é? O que acontece? Hoje nós temos a Caixa certificou alguns produtos como steel frame, drywall, né, também, né? Então eu já uso há muito tempo em obras de retrofit também, como algumas obras foram certificadas agora, e nós temos outros sistemas que eu estou trazendo dos Estados Unidos, algumas coisas modulares que são em concreto armado. Eu estou vendo se faço uma ponte com as empresas de concreto. O problema é você tornar consciente que você pagar royalty numa coisa diferenciada, você ganha tempo. Por exemplo, tem um prédio que foi executado lá, o preço do metro quadrado caríssimo, mas ele tinha algumas coisas diferenciadas. Uma fachada de vidro térmica, que ela tipo aquelas portas de geladeira que reduz calor, que reduz a transferência de calor, né? Aí, como eu digo, mas o sistema de sustentabilidade já não seria usar essa fachada toda de vidro, criar algumas
parte de sombreamento. Estava falando com o Felipe, ele falou que, olha, isso aí não é sustentabilidade. É e não é, né? Porque ele dá o conforto térmico, mas ao mesmo tempo ele encarece. Então algumas soluções que nós temos na indústria hoje, né, aparentemente são as fachadas envidraçadas todas. Você vê em alguns prédios, é calor puro lá dentro. É um vidro simplesmente laminado, né, sólido, mas esse lá não, que os caras aplicaram, ele tem um gás próprio internamente. Eu não recordo agora o nome da empresa nem do sistema, mas é uma coisa que funciona, que reduz 25% do calor, da transferência de calor para o interior. E que lá no caso é um grande problema. Não, é um grande ganho, porque Manaus é 40 graus, na sombra. Imagino, na sombra. Imagino que deve uma diferença muito grande. O que acontece? Não houve uma preocupação de se manter a mata em pé ou de fazer um planejamento urbano que se mantesse bolsões. Então a cidade, ela cresce até encontrar mata. E ela vai subindo, vai destruindo. Então nós temos uma reserva Duque, por exemplo, que é uma área lá que de 10 km por 10 km. Aquela ali é intocável. Mesmo assim já teve algumas mordidas, né, de invasões e tal. Mas ali nós temos um quadrilátero de 10 por 10 por 10 km, né? Então, acho que é a única coisa, a cidade não foi pensada nisso como um todo. Cresceu desordenadamente. Eu acho que como boa parte das cidades, grandes cidades brasileiras, não são pensadas dessa Aqui forma, próximo, né? Nós estamos fazendo um túnel, né? E estão tirando toda a linha central de árvores que estão plantadas aqui, são centenárias. A prefeitura agora parece que foi embargado pelo Ministério Público, não sei se você está sabendo aqui. Não estava sabendo. Aqui próximo à Vila Mariana, né? Entendeu? Então, quer dizer, essa preocupação não há de nada. O problema é resolver uma solução, um problema. Mas vai causar um outro problema. Eu acho que esse é a grande pensar questão. Estrategicamente, isso é pensar sustentavelmente. Sim. Agora, você falou que lá nessa região você já trabalhou com steel frame, né? Eu sempre admirei um pouco o sistema de construção americano por ser prático. Acompanho, estive algumas vezes lá. Porque todo o steel wood do passado americano foi exportado de Manaus. Manaus era o maior exportador de compensado do mundo, né? E as madeiras também iam para os Estados Unidos, né? Sim. Hoje os Estados Unidos, quer dizer, uma coisa que é um paradoxo. A Amazônia tem madeira, a gente não pode usar a nossa madeira. A madeira hoje é engenheirada, são tecnologias da Finlândia, não sei da onde, da Europa. São madeiras de reflorestamento. Sim. Né? Em Portugal tem, em todo lugar do mundo. Infelizmente, e a gente não está usando. Por exemplo, um amigo meu está trazendo da Finlândia madeira engenheirada para vender em São Paulo. E a gente não pode usar a nossa, do Brasil. Complicado. Porque não existe ninguém que desenvolveu uma tecnologia que use a nossa madeira para torná-la engenheirável. Para secá-la em estufa, para tornar ela resistente a fungos e tudo mais. E aproveitando os espaços que muitas vezes são devastados, você poderia usar aqueles espaços para o reflorestamento. Né, fazer essa compensação. Justamente, porque toda madeira nossa, ela tem que ser trabalhada. Se ela não for trabalhada, ela vai se estragar. Nós temos vários projetos do arquiteto Severino Mário Porto, que são grandes obras no meio de obras como a hidroelétrica de Balbina. Tem sedes enormes de prédios de 2.000, 3.000 metros quadrados, tudo em madeira, que estão todos destruídos. O cupim destruiu. São madeiras que não foram pensadas, entendeu? Foram feitas com madeiras naturais. E eu acho que ali também vocês têm um problema sério com a umidade, né? Sim, também. A umidade muito alto, então ali você vai ter proliferação de fungo e outras coisas muito mais. Mas um detalhe que me chamou a atenção, quer dizer, mão de obra para fazer essas casas de steel frame. Eu fiz um FNDE, é um Fundo Nacional das Escolas. E eu fiz uma escola no município, tem várias abandonadas as obras, e eu trouxe de São Paulo a mão de obra. Importei de São Paulo e montei, porque eu não tinha ninguém. Aí eu me capacitei, entendeu? Na época. Essa obra já tem uns 4 anos, eu creio, né? E nós fizemos uma escola de 1.500 metros quadrados, um telhado. Agora não foi engenheirado, porque engenheirado era muito caro. E o desafio foi usar o perfil comum sem ter sobra. Entendi. É uma forma de você... Sobra mínima. Preservar. Porque o modelo construtivo brasileiro também é um modelo muito... que
gera muito resíduo, né? Muito Hoje. resíduo, Então você pega a quantidade de caçamba que sai de uma construção, de uma única casa, é uma quantidade absurda, né? De frente a Manaus, tem a cidade que é só... que vive da olaria, do sistema oleiro, né? Quer dizer, então é engraçado que tem alguns grupos espanhóis que vão fazer um hotel aqui todo steel frame. Eu digo, não faz. Não faz porque a cidade, a cultura é de tijolo, pô, natural. Então não tem como. Quebrar esse paradigma é muito difícil no mercado. E eu acho que acho que um dos grandes vantagens no evento como esse é justamente a gente tentar achar alternativas para que a gente consiga chegar de forma realista, né? Em algo que seja sustentável. Tá certo, José. Eu queria agradecer aqui a sua conversa aqui com a gente. Não, foi agradeço muito, a oportunidade. Foi muito quando legal. Nós vimos o anúncio do Green Day, de pronto eu fiz logo meu ingresso para justamente absorver isso e ser essa semente em Manaus e no Amazonas como um todo. Não, eu acho que você tá no lugar que é o olho do furacão, né? É verdade. Tá certo, tudo Muito obrigado, bom, viu? então. Valeu. Um grande abraço.